A fertilidade masculina é um dos temas em investigação neste Laboratório de Farmacologia da Reprodução e Andrologia da Unesp em Botucatu. Coordenado pelo professor Eric, neste espaço são desenvolvidas pesquisas básicas em busca de estratégias farmacológicas que permitam desenvolver tanto tratamentos para infertilidade quanto contraceptivos masculinos. E o grupo deu um passo importante nos estudos sobre contracepção. Descobriu regiões de uma proteína presente no espermatozoide que podem deixá-lo imóvel. A motilidade do espermatozoide é um evento muito importante para a reprodução. De tal forma que, se ele for, se a capacidade do espermatozoide de se locomover for inibida, nós temos aí um efeito ideal para o desenvolvimento de um anticoncepcional masculino, inibindo a função do espermatozoide. Então, nesse nosso estudo, realizado em camundongos, utilizando o camundongo como modelo, nós identificamos regiões em uma proteína que está presente no espermatozoide e que controla a capacidade dele de se locomover. Identificamos regiões que, quando são bloqueadas, como resultado, nós temos a inibição da motilidade do espermatozoide. Agora, o próximo passo é investigar o mecanismo de ação dessa proteína e como essas regiões de fato bloqueiam a locomoção dos espermatozoides. Além disso, nós vamos tentar buscar por moléculas que interajam de forma seletiva com essas duas regiões e testar essas moléculas quanto à capacidade delas de inibirem a motilidade do espermatozoide. Com isso, o que a gente espera? A gente espera que isso abra caminho para o desenvolvimento dessas moléculas como potenciais anticoncepcionais masculinos. O estudo, em etapa inicial, é inovador porque atua nos espermatozoides que já estão armazenados e prontos para serem liberados. Assim, não interfere na etapa de produção e nem nos hormônios sexuais masculinos. Então, a gente tem o lado da eficácia e o lado da segurança. A utilização de uma estratégia que não mexa com esses eixos hormonais, do ponto de vista de eficácia, permitiria, em especial, utilizando o espermatozoide como alvo, o estabelecimento de um efeito contraceptivo rápido. Por quê? Porque não está mexendo com a produção do espermatozoide, está mexendo com a função daqueles espermatozoides que estão sendo ejaculados, inibindo a sua motilidade, no caso, ou qualquer outro evento associado à sua função, e a segurança. Por que a segurança? Porque, nesse caso, o alvo desse medicamento seria uma proteína, seria uma molécula exclusiva do espermatozoide. Portanto, não estaria presente em outros órgãos. E isso aumenta o perfil de segurança, visto que diminui a possibilidade de efeitos, digamos assim, fora do trato reprodutor masculino. Mas o professor analisa que ainda há pontos nessa estratégia que precisam ser avaliados para só então ser possível desenvolver um medicamento contraceptivo. Para inibir a motilidade do espermatozoide, esse medicamento teria que ser muito eficaz. Por quê? Porque o homem ejacula milhões de espermatozoides. E apenas um chega lá fazendo a sua função. Ou seja, há uma seleção imensa. Por isso que se ejacula uma quantidade grande de espermatozoides, porque um vai ter que chegar lá no final e fazer a fertilização. Ou seja, esse medicamento ele tem que ser capaz de atuar de forma muito efetiva e inibir a função desses espermatozoides, desses milhões de espermatozoides ejaculados, de uma forma completa, para evitar que esse um chegue lá e cumpra a sua função. Isso é um desafio importante que ainda precisa ser vencido, novamente, por pesquisas básicas, para a gente entender como esse processo acontece no espermatozoide, como ele se locomove e como a gente identifica esses alvos que podem ser usados aí para o desenvolvimento desse tão sonhado anticoncepcional masculino. É por isso que as pesquisas aqui no laboratório vão continuar e elas não têm um prazo definido, apenas uma meta: conhecer a fundo os elementos presentes nos espermatozoides e como eles podem ser utilizados em estratégias de contracepção e ainda contribuir para desvendar as causas da infertilidade masculina. Ao fazermos estudos básicos nesses mecanismos, considerando esses elementos que
controlam a função do espermatozoide, a fertilidade, etc., nós podemos identificar causas de infertilidade que podem ser, né, que podem abrir caminhos para novas terapias para o tratamento daquela causa, né, associada à infertilidade. Ou seja, permitir com que casais que querem engravidar, de fato, consigam. Né? A gente vê que uma área dessa, como a nossa de pesquisa básica, ela sempre vai, né, possibilitar, né, ou pelo menos abrir as novas portas para estratégias terapêuticas nesses dois lados tão importantes, né, da nossa sociedade moderna.